Fala, gurizada. Pessoal, então assim, ó, como a gente já tinha conversado antes, né? Eu vou fazer esse exercício então sobre o dimensionamento do filtro e tem algumas coisinhas que a gente precisa conversar, tá? Uma delas é o seguinte: desconsiderem aquela equação que eu mostrei mais cedo, tá? Eu peguei ela de um livro que era mais voltado para a área de engenharia e tal, e eu acabei pegando uma equação mais simples aqui que vai facilitar o nosso entendimento, tá? Buenas, pessoal. Para a gente calcular o nosso filtro, tá? A gente vai precisar de algumas informações. Uma delas é o seguinte: vocês podem ver, tá, que esse aqui é um transformador rebaixador, né, que nem a gente tinha conversado antes. E aqui a gente tem então um circuito integrado, um CI, tá, 78005. Lá o que a gente tem, né, no caso vai ser um 78012, né, desculpe, um 7812, né, que vai ter uma tensão de saída de 12 volts. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma saída de até 5 volts, tá? Então vocês têm que tomar cuidado, tá? Que esse aqui é o valor. Aqui eu coloquei uma carga, tá? Que vai ser alimentada por esses 5 volts, mas vocês podem ficar tranquilos que esse valor aqui, tá? Vocês podem até considerar vazio, ou numa situação real, como eu conversei hoje, uma situação ideal, como eu conversei hoje na aula, né? Mas se vocês quiserem, podem colocar uma lâmpada, tá? Como carga, ou qualquer outro dispositivo, e vai ser isso, tá? O que vocês precisam entender é que aqui nessa saída, tá? A gente vai ter, então, corrente contínua, tá? Buenas. Outras informações, tá? Que são de fato pertinentes para nós. Esse circuito integrado aqui, tá? Como eu já tinha dado enunciado, ele vai ter uma corrente então de 1 ampere, tá? Então aqui, esse aqui vai ser o nosso valor. Outra coisa então, pessoal, nesse caso aqui, tá? A gente vai ter que considerar algumas situações. A primeira delas é que a gente tem então aqui, tá? Como vocês já viram lá no vídeo sobre diodo, a gente tem uma tensão, tá? Que vai ser então a nossa tensão de pico, tá? Vocês podem ver aqui, vocês vão ter um valor VRMS, tá? Vocês têm como calcular isso aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho esse valor aqui, tá? Que é 12 volts. Vou pegar esses 12 volts e vou multiplicar por raiz de 2, tá? Então aqui eu vou ter o valor de pico, tá? Esse aqui vai ser o nosso VP. Buenas. Se eu multiplicar 12 por raiz de 2, eu vou ter algo por volta dos 17 volts, tá? Então, esse valor aqui vai ser o meu valor máximo de pico, que é o que vai ser entregue aqui para a etapa retificadora, tá? Bom, como vocês podem saber, isso aqui é uma ilustração de uma ponte. Aqui eu tenho 4 diodos, 2 vão conduzir por vez, né? Então, se nesse caso aqui eu vou ter 2 diodos conduzindo, tá? Eu sei então que eu vou ter o valor de aproximadamente, se eu multiplicar isso pelo valor que eu preciso para cada diodo conduzir, eu vou ter então um valor de 1,4 volts, tá? Então, beleza. Esse aqui é o valor máximo, esse aqui é o valor que eu vou precisar por diodo conduzir. Então, beleza, tá? O que eu vou ter aqui? Depois que eu conduzir, eu vou ter um valor de pico, depois eu vou ter outro valor de pico, e é isso aqui. Quando eu vou, então, para o capacitor, tá, para fazer esse dimensionamento aqui, eu preciso, então, determinar algumas coisas, tá? Primeiro delas, tá? A primeira coisa, esse aqui é um 7805. Então, para ele funcionar, eu preciso ter, então, por volta de mais ou menos uns 8 volts, né? Se vocês olharem lá na aula de fontes, vocês vão ver, então, que eu tenho alguns valores. Geralmente vai ser 2 volts a mais e 2 volts a menos, tá? Então, eu não vou conseguir fazer com que esse circuito integrado conduza se eu tiver, por exemplo, 5 volts na entrada, 4 volts na entrada, né? Eu vou precisar de um pouquinho mais. Então é basicamente isso, tá?
Até consigo, mas ele vai conduzir com um sobreacrescimento, né? Vai acabar exigindo mais do trafo, então não é ideal. Se eu tiver 3 volts ele não vai conduzir, se eu tiver 4 vai conduzir muito mal, se eu tiver 5 também, né, até vai conduzir. Lá por 7, mais ou menos, 8 ele já vai estar, né, num desempenho legal. Então vocês devem estar se perguntando, bom, mas se eu tenho esse valor aqui máximo, como é que eu vou chegar no meu capacitor e eu vou largar então 15, né, 16 volts? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou diminuir esse valor aqui de pico para o que eu tenho pro diodo funcionar, que isso aqui vai me dar então 17 menos 1.4, tá? Então isso aqui vai me dar um valor máximo de 15,5, tá? Se eu diminuir os 17 do 1.4, né? 17 é o que chega aqui na ponte. 2 diodos conduzem por vez, vai dar 1.4, né? 0,7 mais 0,7, 1.4. 17 menos 1.4, 15,5 volts, tá? Bom, e agora, se eu tenho 15,5, qual é o valor mais ou menos que eu tenho que ter para poder polarizar o meu circuito integrado? Olha, lá pela faixa de 10 volts, já está show de bola. Se fizer 9, vai estar bom, vai conduzir legal. Se tiver 11, vai conduzir legal. Então, beleza. Esse aqui é o meu valor mínimo, tá? 10. Meu valor máximo vai ser esse aqui que está aqui, que é o 15. Bom, então vocês podem perceber que agora eu tenho uma oscilação entre o valor máximo e o mínimo. Isso aqui então é chamado de ripple, tá? Esse aqui é o ripple, que é o que eu quero diminuir então com o meu capacitor. Como é que eu vou descobrir isso então? Eu sei, tá? Que o meu Vout vai ser igual a o valor máximo, que vai ser 15,5, menos o meu valor então, tá? Que é o mínimo, que é 10. Isso aqui vai dar igual a 5,5 volts. Beleza? Tá. Agora já tenho esses valores, posso substituir aqui na minha equação para achar certinho meu capacitor. Essa equação aqui é melhor que as outras porque ela já me dá exatamente o valor do capacitor que eu posso levar então lá para o meu fornecedor para adquirir ele, para poder comprar. Então tá. Substituindo aqui, eu sei que essa corrente aqui vai ser 1 ampere, tá? A minha frequência seria 60 Hz, tá? Só que o que acontece? Aqui eu tenho 2 diodos conduzindo por vez, então eu tenho 2 vezes a frequência. Então esse valor aqui, tá, vai ser equivalente a 12 Hz na nossa equação então, tá? Beleza, agora eu só substituo. Esse valor aqui eu sei que é 5,5, eu jogo na equação. Então eu sei que CF, né, o valor do capacitor, vai ser 1 ampere divididos por 5,5 vezes a minha frequência, tá? Esse valor aqui então vai dar, agora a gente vai simplesmente então fazer as contas, tá? Vou pegar minha calculadora aqui, que eu deixei no cantinho, tá? E a gente vai fazer junto. Vocês estão conseguindo ver aqui os valores? Eu vou colocar aqui os valores então para a gente ver, tá? Buenas. O que eu vou fazer então? Primeira coisa, eu multiplico embaixo, tá? 5,5 vezes o valor da minha frequência, que vai ser 120. Isso aqui vai me dar 660. Agora, eu vou dividir 1 desse valor. Se eu pegar agora 1 e dividir por 660, eu vou ter esse valor, 0,00115, tá? Só que se eu chegar para o fabricante e falar, eu quero esse valor aqui, Faraday, né, para poder comprar meu capacitor, ele não vai entender, tá? Ele vai achar muito estranho, né? Vai dar esse valor aqui. O que eu vou fazer então? Eu pego a minha calculadora, coloco em Eng, eu sei que vai ser um capacitor então de 1,5, tá? Vezes 10 na menos 3, que vocês sabem o que é 10 na menos 3, farads. Então esse vai ser o meu valor comercial
no meu capacitor. Buenas? Então, pessoal, era basicamente isso, tá? Espero que todos tenham aprendido. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, espero ter ajudado, tá? Valeu, 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 um abraço.